Agora vamos para a hora da água na boca. Chegou Receita da Semana, que hoje vai ensinar a fazer um delicioso risoto de frango. Então, papel e caneta na mão. Apoio Cultural Frango Rico, um exagero de sabor. Hoje nós estamos aqui no Laboratório de Práticas Gastronômicas da Unifev e quem vai ensinar a receita pra gente é o professor de gastronomia Antônio Flávio. Antônio, qual que é a receita de hoje? Oi, Beatriz, hoje nós vamos fazer um risoto de peito de frango com tomate seco. Certo, uma receita bem prática para depois daquele feriadão, né? Bem simples, bem prática, para não precisar ninguém ficar dentro da cozinha o final de semana todo. Certo, então papel e caneta na mão para anotar os ingredientes. Você vai precisar de uma cebola picada, 3 xícaras de chá de arroz arbóreo para risoto sem lavar, meio tablete de manteiga sem sal, gelada, 2 xícaras de chá de vinho branco, 1 colher de azeite, 150 gramas de parmesão ralado, alho poró a gosto, 100 gramas de tomate seco, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 1 litro de caldo de legumes e 3 filés de peito de frango. Para o caldo você vai precisar de 1 a 2 litros de água, 2 cenouras picadas, 2 cebolas picadas, 1 talo de salsão sem as folhas, 1 talo de alho poró sem as folhas e 3 dentes de alho. A receita rende 3 porções e custa de 25 a 30 reais. Bom, o Flávio já começou a montar a receita. Flávio, qual foi o primeiro passo? Oi, Beatriz, primeiro eu montei um caldo de legumes, tá bom? Com cebola, cenoura, alho, salsão e alho poró, tá bom? Já pra gente não precisar usar aquele caldo de legumes industrializado, tá bom? De 1 a 2 litros de água. Você esquenta a água, coloca os legumes direto na água e só ir fazendo o caldo de 1 a 2 horas mais ou menos. Fogo médio, de médio para baixo, melhor. Aqui do outro lado, então, já coloquei o azeite na panela, tá bom? Agora nós vamos colocar a cebola. Colocamos a cebola, tá? Espera a cebola dar uma dourada, tá bom? Dá uma fritada na cebola. Nisso é importante que você já deixe o seu peito de frango temperado, tá? Cortado em tirinho, em cubinho, como você preferir, tá bom? Temperado com sal, pimenta do reino, tempero que quem for fazer a receita preferir, tá bom? Dei uma dourada na cebola bem rápido, eu vou colocar o frango, que ele demora um pouquinho mais para ficar pronto. Aí a gente dá uma fritada nesse frango. Flávio, o frango já tá no ponto já? Quanto tempo ele tá fritando? De 3 a 5 minutos, só para ele dar uma dourada, tá bom? Só para ele começar a cocção. Feito isso, nós colocamos o arroz arbóreo, não precisa tirar o frango. Esse arroz, ele é um pouco diferente, né? Como que é o processo dele? Ele demora um pouquinho mais para cozer, tá? Para cozinhar, porque ele é mais rico em amido e ele vai ficar um pouco mais empapado. Misturei, dei uma refogada rápida nesse arroz, eu vou adicionar o vinho. O importante desse arroz, do risoto, é que você nunca pode parar de mexê-lo. E também ele não pode ser lavado, né? Isso, é um arroz que ele não pode ser lavado, senão ele vai perder todo esse amido, que é a propriedade dele. E bem simples aquele sistema. Secou o vinho, essa primeira água, você adiciona 1 ou 2 conchas de caldo, secou, repete o processo. Para dar um tempero no risoto, né? Isso, e por questão do amido do arroz arbóreo também,
Se você colocar toda a água de uma vez, ele vai também perder esse amido e não vai chegar no ponto desejado do risoto. Bom, Beatriz, o vinho secou, tá bom? Continuo mexendo o arroz. Vou colocar 1 ou 2 conchas desse caldo de legumes. É importante que o caldo ele também esteja quente, viu? Ele não esteja frio. O tempero do caldo, assim, a cenoura e os temperos para fazer o caldo a gente não utiliza, só o caldo mesmo. Só o caldo. No caldo não vai nenhum tipo de tempero, só os vegetais mesmo, só os legumes. Passado 15 minutos a gente colocou o alho poró e o tomate seco. Esse alho poró, como que é encontrado? Ele é encontrado em talo, tá? No supermercado hoje aqui em Votuporanga você já encontra ele sem maiores problemas e não é um preço muito elevado. Ele é parecido com a cebola. Isso, você olha, parece um talo de cebolinha mesmo, de cebola, tá bom? Bem parecido, realmente um verde esbranquiçado, tá? O tomate seco já vem pronto assim? Isso, eu piquei ele, eu prefiro usar ele picado, mas se você quiser usar ele inteiro, não tem problema nenhum. Você percebe que ele já começa, o próprio tomate seco já dá uma coloração diferente no nosso risoto, lembrando nunca parar de mexer, tá bom? Senão ele gruda mesmo embaixo, queima bem rápido. Ele tem que ficar assim mais seco ou ele tem que ficar com tipo um caldo mesmo? Fica bem molhado, bem empapado mesmo, tá bom? Passados uns 20 minutos, tá? Eu vou pegar o tablete de manteiga frio. Desliguei o risoto, desliguei o fogo, tá? Aí eu vou começar um negócio que chama manteigar o risoto. O que é? Com o fogo desligado, você começa a mexer bem rápido até o tablete da manteiga derreter por completo, porque o frio da manteiga que vai interromper a cocção do arroz. Se é um arroz mesmo com o fogo desligado, ele vai continuar cozinhando. Por isso que a manteiga tem que estar gelada. Isso, por isso que ela tem que estar bem gelada. Derreteu a manteiga, vou colocar o parmesão, terminar de misturar. É importante, nesse caso, você só colocar o sal no final, porque você já colocou sal na carne, tomate seco geralmente ele vai sal, o parmesão é bem salgado, então algumas vezes você não vai precisar na verdade nem adicionar o sal, tá bom? E o próprio calor do arroz já derrete o queijo? Já derrete tanto o queijo quanto a manteiga. É interessante você perceber que o ponto correto do risoto é justamente quando você faz assim, ele volta. Fica bem empapado mesmo. Para finalizar então, vou colocar só um pouquinho de sal, porque tudo já foi bem salgado já. Misturei. E o risoto está pronto. E agora vem a pior parte da receita, né? Vamos ver se a gente aprova o prato do Flávio com arroz arbóreo. Risoto de frango, isso, com tomate seco, uma delícia. Dá pra sentir o gosto do vinho branco, só que não é tão forte, e do tomate seco também. Que também não ficou exagerado. Não ficou exagerado, super recomendo. Pode fazer no final de semana tranquilo, uma receita rápida e assim pode ser acompanhado com outro tipo de comida, com outro tipo de... O ideal, o correto do risoto é que você sirva logo após o preparo. Você não deixe esfriar, que ele fique bem, que ele seja servido bem quente, senão ele vai endurecer, você não vai conseguir comer. Você pode servir uma salada antes? Pode, só que o que é o importante? Você serve a salada primeiro,
faz o risoto, ou finaliza o seu risoto e já serve ele imediatamente. Pode acompanhar com vinho também, né? Também pode acompanhar tanto com vinho branco quanto vinho tinto, que você preferir. Certo. E quantas, assim, a porção dá para quantas pessoas comerem à vontade? Essa que nós fizemos, nós calculamos que de 3 a 4 pessoas comem razoavelmente bem. E não fica tão caro, né? Também não fica tão caro, e com 25, 30 reais você consegue fazer uma porção considerável. Obrigada, Flávio, por mais essa receita. E caso você tenha alguém para indicar pra gente, para estar fazendo algum doce, um salgado, é só entrar em contato com a nossa equipe no revistadasemana@tvunifev.com.br ou acompanhar a receita pelo site www.tvunifev.com.br. Um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem. Apoio Cultural Frango Rico, um exagero.